Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal A Arte de Viver. Estamos neste novo ciclo fazendo uma introspecção e um aprofundamento nas escolas herméticas, no hermetismo, de uma maneira bastante objetiva, de uma maneira bastante direta, dentro do possível, porque estes conhecimentos, estas sabedorias, elas são milenares e ainda hoje, apesar de toda a divulgação, apesar de todo o conhecimento, vamos dizer, ou melhor, talvez conhecimento não, mas toda a informação que é divulgada através das mídias sociais, nós ainda não nos conectamos de fato com esses princípios herméticos. Há muita, como você pode ver e ouvir nos 2 vídeos anteriores, muitas teorias filosóficas, muito aprofundamento religioso se baseia, apesar de não assim o assumir, nos conhecimentos herméticos, nos conhecimentos mais profundos, mais antigos. Atlântida, tida como uma lenda, como um mito, como algo que por muitos ainda não recebe o devido crédito, é deixada de lado quando nós precisamos considerar as ciências mais tradicionais, as ciências que estabelecem parâmetros para uma análise mais adequada, vamos assim dizer, mais objetiva deste universo. Nós vamos tratar e nós tratamos o conhecimento Atlante como uma base, como uma premissa para a nossa evolução, para o crescimento do nosso conhecimento e, principalmente, para que, de alguma maneira, nós possamos retornar a esse centro que é o próprio Eterno, que é o próprio Criador. Quantas vezes nos seus dias, e hoje, mais do que nunca, no nosso tempo, mais do que nunca, esta oferta de informações causam no seu interior quase que uma desconexão com a realidade. E o que é a realidade? A realidade não é esse mundo que nós vivemos. E é um princípio básico que rege tudo isso. Observe que nós aqui estamos no plano da Terra desde quando nós chegamos e considerando, conforme algumas mentes assim o fazem, que nós nascemos apenas uma vez, ponto. Nascemos da nossa mãe e aqui estamos e vamos morrer. Mesmo que nós possamos considerar desta forma, nós precisamos pensar de uma maneira mais ampla. Vamos considerar que eu tenho apenas esta vida, que eu não tive a experiência de reencarnação, que quando aqui cheguei, eu cheguei, como alguns dizem, uma tábula rasa, sem nenhum tipo de registro, sem nenhum tipo de informação. No entanto, conforme nós vamos nos desenvolvendo, conforme nós vamos avançando nestes princípios de conhecimento, quando aprendemos uma linguagem, quando nos conectamos com uma cultura, com uma comunidade, partindo de um aculturamento através da família onde nós nascemos ou da instituição em que fomos eventualmente criados, nós começamos a nos relacionar com o mundo. E ao observar este mundo, alguns podem ter algum tipo de estranhamento. Tudo o que nós vemos neste mundo, ele é temporal. Tudo neste sistema ao qual nós estamos envolvidos, ele é temporal, ele é passageiro. É uma mudança constante todos os dias. É como se houvesse uma pré-determinação, um pré-determinismo que nos conduz do momento do nosso nascimento até a nossa morte.
E é muito curioso que assim o seja, porque como fica a explicação das coisas relacionadas, por exemplo, ao universo, à idade da Terra, à idade da nossa galáxia, à idade das demais galáxias que compõem apenas o nosso universo? Não se questiona com profundidade por que isso existe quase que atemporalmente e nós, humanos, com um intelecto desenvolvido, com uma experiência de vida, com uma inteligência, somos apenas passageiros neste trem do tempo. A mim, pelo menos, não cabe aceitar essa temporalidade da minha consciência. E é exatamente neste processo, ou seja, conduzindo este racional, é que nós vamos hoje entrar nos 7 princípios herméticos. Como você pôde observar nos 2 vídeos anteriores, não se trata apenas de uma elucubração, mas de uma fundamentação teórica eterna, que vem além do tempo em que nós estamos acostumados a observar e que se conecta com a nossa realidade atual de uma maneira impressionante até. A discussão que nós podemos ter é o quão prático ou quão objetivo são esses princípios na aplicação real do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E aí vai, caso de fato você esteja buscando este aprofundamento, buscando este conhecimento, querendo de fato conhecer as suas próprias origens, que você dedique um tempo, de fato, para ler, para estudar, para fazer as suas anotações, para além dos 4, 5 segundos que os vídeos das mídias sociais atualmente nos oferecem. Que você renuncie a algumas coisas. A graça de viver sob a influência direta, sob a conexão direta com o Eterno, com o Criador, é que quanto mais nós nos direcionamos a Ele, para Ele, mais Ele vem em nossa direção. E é um princípio de correspondência natural, como tem a própria lei, como tem a própria lei, o princípio da correspondência, que aquilo, assim como em cima, como embaixo, assim como embaixo, como em cima, é um princípio hermético, está na Tábua das Esmeraldas, você já deve ter tido a oportunidade de se conectar. Hoje nós vamos, nesse aprofundamento, nessa busca de conhecimento, falar dos princípios herméticos como o princípio do mentalismo. Depois, o princípio da correspondência, o princípio da vibração, o princípio da polaridade, o princípio do ritmo, o princípio da causa e efeito. E, por fim, o princípio de gênero. Gradualmente, nós vamos migrar um vídeo por dia, uma aula por dia, numa troca profunda. Eu, naturalmente, não detenho todo o conhecimento e todo o aprofundamento para me dizer mestre desses princípios, dessas regras, dessas leis, dessa sabedoria. Mas uma coisa eu aprendi ao longo da minha vida é que nós nunca estaremos prontos. Se nós esperarmos a perfeição do nosso conhecimento, nós passaremos pela vida toda e nada faremos. Então, diante desta busca que move o meu ser desde da minha infância, eu, após este retiro que tive, resolvi efetivamente entrar
com profundidade, com a maior profundidade que me é permitida em função do meu parco conhecimento. Então, esse é um trabalho de troca. Esse é um trabalho que você pode iniciar, começar a estudar e depois daqui buscar outras fontes de sabedoria, como tantas que existem, como tantas que há em vários lugares, em vários sites, em vários canais. O meu convite é esse. Vamos participar deste processo venturoso de conhecer os princípios do Criador, as leis do Criador, e a cada dia, dentro de nossas possibilidades, buscar um algo mais, algo que entregue a você uma certeza e uma convicção de caminhar por este mundo, sabendo que nós vivemos como se fosse um cinema, mesmo, de fato. Como se fosse um ambiente que tudo pode se transformar a cada segundo. E depende de você, através desse processo, como veremos hoje no princípio do mentalismo, fazer uma mudança e um salto da sua própria consciência. E através do salto da sua própria consciência, você conhecer um ser profundo, um ser verdadeiro, um ser que pode agir amorosamente para transformar o ambiente onde você está. Muitas pessoas, a partir do seu desenvolvimento, a partir do seu crescimento, a partir do seu desenvolvimento, pessoas que estão com muita sede de conhecer, com muita sede de ter algumas respostas, ou pelo menos um fio que comece a dirimir suas dúvidas, dependem talvez daquilo que você aprenda e resolva transmitir a elas. Depende de uma conexão que você faça e que você possa facultar a elas a possibilidade de, numa conversa com você amistosa, ter algum tipo de esclarecimento. E esse fundamento que nós temos, ele é primordial para que os nossos caminhos, de fato, possam ser luminosos perante o eterno, perante a eternidade. E você viu nos vídeos anteriores que todo o conceito do Kybalion, a fundamentação do Kybalion, vem do hermetismo. Nós falamos bastante já sobre isso. Este conjunto de conhecimento que não se restringe ao livro Corpus Hermeticum, na verdade, é uma quantidade muito gigantesca, se nós assim formos observar com frieza, é uma quantidade gigantesca de conhecimento que se perdeu muito do que estava escrito, se perdeu muito do que foi falado, se perdeu, mas houve a ação de alguns mestres, de alguns discípulos, alguns iniciados que resolveram transformar o conhecimento que era feito de boca a ouvido, colocar isso em texto, e através destes textos é que nós passamos a ter o acesso a esse conhecimento. Neste caso em particular, como você já sabe, que é o do livro O Kybalion, do William Walker Atkinson, ele era conhecido na virada do século XIX para o século XX como o Magus Incógnito, ou Yogi Ramacharaka, ou Três Iniciados, como ele se autodenomina no próprio livro. E o Kybalion é um livro que não é de fácil leitura. Ele exige realmente uma dedicação, um estudo. Desde que eu tive contato com essa obra há 5 anos, mais ou menos, quando eu comprei esse livro, quando ele praticamente caiu da estante da livraria no meu colo, eu já li algumas vezes, ele é todo rabiscado, eu já
estudei praticamente todos os itens que ali contém, e eu nunca, de fato, me achava pronto. Havia em mim uma resistência egóica em me abrir para uma compreensão. Me abrir para poder sentir de fato como que esse ensinamento poderia adentrar ao meu ser, como ele poderia me conectar com a verdade. E se você observar, isso acontece com muitas pessoas que dizem, não consigo entender. Quantas pessoas você, por exemplo, já ouviu falar que não conseguem ler a Bíblia? Que é difícil, que não dá para compreender, que não dá. Mas por quê? Porque não houve, de fato, uma dedicação, a renúncia ao desconhecimento. É isso. Nós precisamos renunciar àquela ideia de que não somos capazes. Que somente mestres e gurus, pessoas privilegiadas, pessoas que vieram ao planeta já com uma preparação prévia, com um saber, com um conhecimento que nós não temos, é que podem traduzir para nós algum tipo de sabedoria que nós, réis mortais, não temos acesso. Isto é uma mentira que foi contada para você, que foi contada para mim e que foi repetida por inúmeras e inúmeras e inúmeras vezes ao longo da existência. Assim como nos contaram na nossa infância uma série de verdades da época que se transformaram em crenças e que limitam o nosso acesso a inúmeras possibilidades neste universo em que vivemos. Quando nós aceitamos a verdade do outro, nós deixamos de lado a nossa própria verdade. E ao aceitar friamente a verdade do outro, sem um questionamento, sem um aprofundamento, eu estou me distanciando da verdade real. Quando nós chegarmos ao princípio da correspondência, vamos retomar os estudos a respeito da caverna de Platão, por exemplo. E ali nós veremos que aquilo que aconteceu através deste mito, desta ideia, deste princípio, através da voz e dos escritos de Platão, hoje acontece todos os dias através da tela do seu aparelho de celular, através do seu computador, através da TV. Nós temos fragmentos ou migalhas de conhecimento de pseudo-sábios que tentam nos impor a sua própria verdade. E para que você, de alguma maneira, possa saber mais, você tem que pagar. Porque todos eles têm uma chave, algo que você não sabe e que incita a você o desejo de saber. E que para você conseguir isso, você vai ter que dispor financeiramente de uma determinada quantia. Não é uma crítica à venda de cursos, não é uma abstração ou um sentimento de escassez de minha parte. No entanto, quanto mais você doa a sua sabedoria, quanto mais você se entrega na busca do conhecimento e compartilha este conhecimento, mais, com profundidade, você vê o retorno acontecer na sua vida. Voltando ao Magus Incógnito, William Walker Atkinson, nascido provavelmente no ano de 1862 e falecido em 1932. Dando continuidade, então, nós temos o princípio do mentalismo. O princípio do mentalismo nos diz que o todo é mente, o universo é mental. Por definição, tudo é mente. O todos, a realidade substancial que subjaz, ou seja, que submete, subordina todas as manifestações e aparências que conhecemos pelo nome de universo material, fenômeno da vida, matéria e energia,
tudo o que é evidente aos nossos sentidos materiais. Ou seja, o mundo fenomênico, todo ele é criado através da mente. É como se nós pudéssemos definir claramente 3 caixinhas, nas quais eu tenho pequenininha a mente humana, um pouco maior a mente deste universo e acima dela a consciência. O grande salto é extrapolarmos o próprio princípio mental e agir sobre este princípio mental para realizar ou para manifestar aquilo que nós queremos na Terra. Como você pode observar, essa consciência é o todo. Para além da mente é o espírito que é incognoscível, indefinível, impossível de conhecer, impossível de definir em qualquer forma de expressão que nós possamos utilizar neste plano que nós vivemos. O princípio do mentalismo, ele traz em si a força e a potência da mente universal, infinita e vivente. Tudo o que há em qualquer local deste mundo e deste universo foi criado por uma mente. Foi manifestado por uma mente. No meu livro O Reino Místico de Deus, Pai Malaquias nos diz que, por objetivo que seja, não há nada que o homem cria. Pois a mente de Deus, ainda neste universo, porque a densidade é necessária para que haja a manifestação da nossa consciência neste tempo e neste espaço em que nós escolhemos viver, tudo já foi criado. O Eterno, em sua sabedoria, em sua consciência ampla, que é o caminho para o qual nós devemos nos dirigir, já criou absolutamente tudo. Ontem já criou tudo, hoje, e já criou tudo amanhã. Para ele não há temporalidade. Para a nossa mente há a necessidade de vivermos na temporalidade, considerando um tempo e um espaço. Para o Eterno, isso não existe. E ele nos envia como se fossem pulsos eletromagnéticos para que, dentro do aspecto da nossa densidade e temporalidade, nós possamos conceber algo que precisa ser manifestado. Outro dia eu dei uma entrevista num podcast e, através desse podcast, eu comentei exatamente que, se nós observarmos os desenvolvimentos tecnológicos do planeta Terra, nós podemos notar que, em determinada época, conforme a necessidade do desenvolvimento planetário, surgem pessoas para resolver algum tipo de questão, ou desenvolver alguma tecnologia, ou manifestar algum tipo de produto, por assim dizer, que possa avançar, fazer a civilização avançar. Citei o exemplo de Alberto Santos Dumont, citei o exemplo dos irmãos Wright lá nos Estados Unidos e tantos outros na época de Santos Dumont que estavam presentes no momento oportuno, quando as ideias para o desenvolvimento de um equipamento aéreo, de uma máquina aérea, precisava ser feito. Alguns dizem que nós recebemos as inspirações e intuições através dos nossos irmãos intergalácticos. Isso é provável, mas da mesma forma, estes irmãos galácticos estão atuando com o comando, com o direcionamento, com a orientação desta força máxima de consciência que somos todos nós, que é o próprio Criador, e nós somos eles. Neste espírito que é indefinível, que é considerado como mente universal,
Uma vez que você se conecta com este espírito indefinível, você expande a sua mente para criar ou manifestar o mundo dos fenômenos. E tudo o que nós vivemos é fenômeno, não é causa. A causa está implícita na relação da consciência estabelecida com a mente. A consciência é que comanda essa mente, seja ela universal, seja ela individual, para a geração dos fenômenos no campo da Terra. Mas fenômeno não é consciência. Ele é apenas um efeito deste processo e nós vivemos através, ainda com consciência mais amplificada ou não, nós vivemos através dos efeitos. O grande trabalho que nós temos é extrapolar os efeitos, conhecer as causas que o geraram, voltar à causa, a causa da causa, a causa da causa, até chegar à matriz original, não matrix, a matriz original. Ou, como Greg Braden nos fala, a matriz divina. Através deste mundo, ou seja, o mundo dos fenômenos, ele é criação desse todo. Em algum momento da história da humanidade, dos planetas, dos seres intergalácticos, houve a necessidade da densificação da nossa centelha divina. Pai Malaquias, através desse livro que eu já citei, define que o que nós vivemos neste momento é a identidade temporal, a identidade deste tempo, de uma personalidade deste tempo que nós vivemos. Cumulativamente, nós temos outras identidades temporais que já viveram, através do processo de encarne e desencarne, muitas outras experiências. O nosso conhecimento ou a nossa vivência hoje traz todas essas experiências. E você deve ter percebido isso com você já, que repentinamente começam a surgir pessoas na sua vida que, de alguma maneira, incitam você a relembrar as suas vidas anteriores ou as suas experiências anteriores, ainda que você não saiba identificar em que tempo ou em que local essa vivência ou essa experiência, essa encarnação aconteceu. Algumas pessoas que você encontra no seu caminho pode ser, às vezes, um irmão, pode ser a sua mãe, o seu pai, pode ser o seu namorado, a sua namorada, o seu parceiro, a sua parceira, alguém com quem você se relacione que vai incitar, motivar você a trazer este conhecimento para fora. Mas, muitas vezes, não se trata de conhecimento novo, se trata de lembrança, de reminiscências, que favorecem a prática no cotidiano de uma maneira muito mais fácil. Então, a criação, esse mundo dos fenômenos, criado por esta mente universal, ele é sujeito a determinadas leis. E os três iniciados nos dizem exatamente isso, através deste princípio do mentalismo e através das leis que nós teremos a oportunidade ainda de estudar, ele nos mostra que estas leis, elas já estão prontas. Não é o homem que cria a lei, o homem descobre a lei. A lei é revelada para ele. Através do seu trabalho, através do crescimento, da ascensão, a lei é revelada. E, naturalmente, ela é revelada sempre, considerando o tempo deste universo que nós vivemos, no tempo oportuno. No tempo em que uma grande quantidade de seres viventes neste plano estão preparadas para assumi-la. E a grande maravilha é que, uma vez que já há um grupo pronto para assimilar esta lei, ela acontece de forma natural e isso é divulgado e implementado na sociedade. Às vezes num ponto bem focal, às vezes
em nações, em civilizações como um todo. Ele, como eu disse, tem a sua existência, essa criação, ela tem a sua existência na mente do todo. E nós nos movemos nesse todo. A física quântica, eu não sou especialista da física quântica, nem pretendo sê-lo, mas já estudei bastante como autodidata, ela nos traz a concepção do vácuo quântico, da massa escura do universo, onde tudo acontece, onde tudo é gerado, onde tudo é manifestado. E este processo de manifestação, ou seja, de conexão da consciência humana ou da consciência de outros seres galácticos a esta verdade, faz com que ela se densifique num estado de matéria mais denso, para que nós possamos nos apropriar. E aí nós, através desse processo, nós chegamos à conclusão de que Deus é único e que nós somos parte dele. Veja que importante que é isso, para que nós possamos manifestar no nosso cotidiano, tendo esta consciência ampliada, tendo esta visão mais conectada com o todo, o quanto que nós podemos manifestar no nosso cotidiano, o quanto que nós podemos realizar. Há um princípio, como eu já disse anteriormente, um princípio de renúncia. É preciso renunciar em alguns aspectos a tudo aquilo que eu acreditava, a tudo aquilo que você acreditava. A forma como nós fomos criados não condiz com a nossa realidade atual. E quantos de nós ainda estamos paralisados através de relações que foram estabelecidas na infância? Muitas pessoas que foram maltratadas, consideram assim, pelos seus pais, pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus avós, ou que têm uma carga hereditária de alguma pessoa na sua árvore genealógica que, por exemplo, fez muito mal à humanidade. E esta pessoa, tendo conhecimento disso, assume que ela tem um encargo, como se fosse perdão o som da moto, mas como se fosse um pecado familiar que é impossível de ser trabalhado. Não, não é impossível. Há uma cura, há uma cura. O primeiro estágio é reconhecimento. É você olhar para o cenário da sua vida, retroagir através do uso da sua mente, você usando a sua mente. Retroagir a momentos específicos onde a emoção, a dor, tenha registrado alguma espécie de trauma e gerou algum tipo de crença de não pertencimento, crença de incapacidade, crença de que somente a escassez é real, crença de não poder acessar a ambientes diferentes daquele da sua origem. Crença. E quando você acessar isso, você dar um novo significado ou ressignificar este processo, compreendendo que tudo aquilo que aconteceu através do uso da sua mente terrena, compreender que tudo aquilo que aconteceu porque as pessoas não conseguiam fazer diferente. Ainda que seja dolorido, elas deram o máximo que elas podiam. Não estou negando o fator da justiça ou da injustiça, não é isso. Mas hoje é você saber que no nível da sua convivência naquele tempo, você conseguiu captar e administrar aquilo que era possível. Se você tem, por exemplo, um irmão que lhe fez muito mal, e você carrega hoje, expandindo para outros homens, aquilo que aquele seu irmão fez a você, você ainda está vivendo aquela realidade, a realidade do passado.
Se o seu pai ou a sua mãe ou alguém na sua infância produziu fenômenos mentais na sua inconsciência, porque isso é empurrado para o nosso inconsciente, gerando crenças, gerou esse tipo de situação, e você ainda hoje reflete aquele comportamento de 3, 4, 8, 10, 15 anos de idade, você ainda está vivendo o espelho, um fragmento daquilo que é potencial na sua vida. Para que você consiga avançar usando este princípio que o todo é mente, expanda a sua consciência e dê um salto, libertando-se dessas amarras, dando um novo significado a estas amarras. E eu estou dizendo algo que vai além do perdão. Nós já aprendemos que o perdão liberta, principalmente quem perdoa, mas isso vai um pouco além da questão do perdão. Ele nos dá a possibilidade de um aprofundamento de alma e de liberdade no momento presente para que você manifeste tudo aquilo que você pode manifestar. O desejo, como diz Pai Malaquias, não é o problema. Porque o budismo diz que para que você consiga ter uma evolução, uma ascensão, um princípio maior, é necessário que você deixe de desejar. Mas a questão não é o desejo, mas é a relação que eu estabeleço com o desejo. Se eu me identifico tanto com ele, se eu me apego a ele, eu estou preso a ele. E tudo aquilo que me escraviza é algo que eu estou apegado. Seja um comportamento, seja uma crença, seja uma postura de vida. Se a verdadeira força, a verdadeira natureza, na verdade, é a força da energia e da matéria que age, com a qual a mente age sobre essas mentes. Todas essas energias viventes neste universo ao qual nós estamos inseridos, peço desculpas pelo doguinho aqui do vizinho mais uma vez, todas essas energias estão subordinadas aos domínios da mente. Então é você usar a sua mente e não ser usada por ela. Nós somos usados pela mente quando nós não conseguimos ter um espaço de análise e de consciência das nossas verdades, da nossa realidade. Ora, se a mente me domina, faz de mim o que ela bem quer, qual o nível de liberdade que eu tenho na relação que eu estabeleço com o mundo? Reflita sobre isso. Observe com profundidade tudo o que aconteceu na sua infância, na relação que você estabeleceu com os seus pais. Não estou nem dizendo para você voltar a vidas passadas. Nos meus atendimentos, a gente consegue se aprofundar e às vezes numa leitura de uma sessão, de 2, 3, consegue se extrair com profundidade questionamentos, desde que a pessoa esteja pronta a fazer de fato algumas renúncias. Esteja de fato pronta a abrir-se para este novo que é a vida dela. Tive que fazer mais uma pausinha, porque o doguinho começou a latir desesperadamente aqui, mas faz parte. Segundo Atkinson, ou segundo o Kybalion, este princípio do mentalismo, ele é como uma chave mestra para todos os demais princípios. Talvez este vídeo, inclusive, seja mais demorado do que os próximos. Por quê? Porque é preciso compreender esse poder intrínseco da nossa mente na relação que ela estabelece com a consciência maior. E veja, quantas pessoas começam um processo terapêutico, começam uma terapia energética, começam a receber reiki e, em função do endurecimento da sua própria mente, desse campo mental,
ela não consegue se abrir, com profundidade para investigar de fato aquilo que é importante. E ainda continua repetindo o mesmo modus operandi. Um princípio cabalístico, judaico, é o jejum. O jejum, ele é uma prática espiritual milenar, feita não só pelos judeus, mas pelos egípcios, porque a escola vem de lá, pelos atlantes, enfim, por várias culturas no mundo inteiro, como um princípio de conexão com o próprio Eterno, com o Criador. É o momento que você diz para o ego, você diz para o seu corpo e diz para a sua mente que o poder de decisão está com você e não com ela. Este fundamento de criação, este fundamento de conhecimento, ele nos faculta uma liberdade de decisão que é muito profunda e muito verdadeira. Então, o princípio do mentalismo, ele precisa ser compreendido exatamente como uma supraconsciência, uma chave mestra, que abre um universo de potencialidades para que nós possamos, de fato, trabalhar. Ele abre, como já foi dito, diversas portas no tempo psíquico e mental do conhecimento. Compreender esta lei abre o caminho da maestria e da sabedoria. Você tem feito as coisas do mesmo jeito sempre. Tem obtido os mesmos resultados. Para que algo possa acontecer, é preciso mudar a forma como você tem feito. Mudar o jeito de fazer para que obtenha resultados diferentes. Precisa expor as suas verdades. Precisa, antes de expor as suas verdades, precisa conhecer as suas verdades. Conhecer os princípios que norteiam a fundamentação da sua psique. O quanto hoje você é influenciado pela sua sombra sem conhecê-la. A sua sombra não é sua inimiga. Ela só tem desejo de transparência. Ela quer aparecer. Ela é tudo aquilo que você oculta do meio em que você vive. Muitas vezes ocultando de si própria, de si próprio. Como a sombra é um campo energético, um arquétipo energético, conforme definido por Jung, ela é um fundamento para o seu desenvolvimento. Muito se fala de autossabotagem. A autossabotagem nada mais é do que a ação da sombra para mostrar aquilo que você não está querendo mostrar para você e nem para o mundo. Ah, mas são os meus defeitos. Não, são as suas verdades. O certo e o errado vai depender de como você se posiciona diante desses eventos ou desses fenômenos. E para finalizar, ficou aí quase 50 minutos, quando você compreende bem a lei do mentalismo, pouco vai importar se você é católico, se você é judeu, se você trabalha com a fraternidade branca, se você gosta de Mãe Maria, ou aprecia Mãe Maria, se você é ligado a Pai Preto, se você usa a ayahuasca através do xamanismo, ou se você é cristão, se você é ligado à força do Cristo, desse Jesus magnânimo, Jesus aqui na Terra, ele é uma potência natural, o maior símbolo de renúncia que nós já vimos aqui no campo da Terra, mas ele teve que filtrar toda a sua potência para poder viver num corpo humano.
Dizem alguns ocultistas que a preparação do corpo de Jesus Cristo demorou mais ou menos 1000 anos para que ele pudesse estar aqui. A preparação de Maria para recebê-lo da mesma forma. Porque a densidade da nossa mente é tão intensa e tão grande que foi necessário utilizar literalmente todos os anjos, vamos assim dizer, para que aqueles 12 seres aqui estivessem. Se você teve a oportunidade de ouvir o livro 7 ou ler o livro 7 Fala, a eterna validade da alma, você talvez tenha compreendido quando ele fala sobre os 12 apóstolos, que na prática os 12 apóstolos eram o próprio Cristo, sendo 3 deles ali mais diretamente conectados a este Cristo. Ou seja, emanações desta formatação crística para que pudesse chegar no plano da Terra. É a mente universal condensando, ou seja, densificando, materializando no campo dos fenômenos aquilo que nós precisávamos naquele momento da nossa existência, no momento da nossa história. Quando você absorve o conhecimento do mentalismo, você está preparado para a maestria. E ser mestre não significa que você vai ser superior ou inferior a qualquer pessoa. Você será apenas você. E ser você, tendo a consciência do eterno. Você é este próprio eterno, você é Deus. Deus em ação na Terra. E assim, imagino que o próximo princípio é o princípio da correspondência. Assim, nós finalizamos este estudo. Naturalmente, ele não detém toda a análise, todo o conhecimento que é possível a este trabalho. Mas, como eu disse no início, é o melhor que a minha mente, ainda distante desta conexão amplificada da consciência, consegue entregar. Espero que tenha contribuído e peço a você, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, deixe aí as suas dúvidas, os seus comentários, para que nós possamos avançar nesta jornada, para que nós possamos, de fato, ampliar a nossa conexão de conhecimento e de sabedoria. Toda a troca contribui, toda a troca permite que eu consiga dar um salto adiante. Perfeito? Deixe aí a sua pergunta, deixe a sua dúvida, caso você a tenha, e daqui a pouquinho a gente se encontra. Abraço.